Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Então, mais uma aula de geografia. Nesse caso aqui, especificamente, geografia do Brasil. E a gente vai falar sobre um assunto que tem caído de forma meio recorrente nas provas, que é a questão agrária e especificamente brasileira. Então, a princípio, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre uma questão que é importante avaliar, que é o fato de que a gente vai analisar aqui a distribuição de terras no Brasil, a situação agrária, a estrutura agrária, né, brasileira, e não só a questão da terra, mas também de que tipo de propriedade, que tipo de agricultura que se pratica hoje no Brasil. Então, começando aqui, é importante a gente registrar que o Brasil é um país hoje que tem na agricultura, né, que tem no agronegócio, uma das suas grandes fontes de renda, até porque é uma das suas principais propostas de produzir com vistas à exportação. Então, o agronegócio, a produção de commodities, é hoje uma das grandes locomotivas da economia brasileira. É talvez um dos setores onde o Brasil mais se garante no sentido de produzir para o mercado externo. Até porque, vamos combinar, isso também faz parte do pacote do que nos cabe aí na divisão internacional do trabalho enquanto um país subdesenvolvido que somos, né? Então, é natural que nos caiba aí como função e como papel nesse processo a produção de matérias-primas, né? Então, o Brasil hoje é um dos países que mais se destaca nisso. Nessa busca de uma produção e de estar cada vez mais contribuindo para a questão de trazer dólares para o país e de vender produtos no mercado externo, os produtores agrícolas brasileiros vêm passando nos últimos 40 anos, 30 anos, por um processo de modernização dessa produção. Então, a gente vem, aos poucos, abandonando um modelo de uma agricultura tradicional para substituí-la por um modelo de uma agricultura considerada mais moderna. A grande questão é que isso, se por um lado muita gente encara que isso seja um avanço, um sinônimo de progresso, muita gente também enxerga que isso tem trazido uma série de problemas para o negócio que se chama produção agrícola no Brasil. A modernização da agricultura, ela na verdade está relacionada a uma série de mudanças, né? Mudanças nas quais você vai vendo cada vez mais os pequenos produtores, os agricultores tradicionais sendo substituídos pelos grandes produtores, por grandes grupos empresariais que vão cada vez mais dominando esse mercado e que tem por objetivo uma produção, como eu já disse aqui, voltada para alta produtividade e voltada para o mercado externo. A grande questão é que, com isso, cada vez mais a gente vai abandonando também a proposta de uma produção que tenha um cunho mais social, né? Se você for estudar lá o Estatuto da Terra no Brasil, ele estabelece que a terra tem uma função social, cujo grande destaque é que a terra, teoricamente, deveria ser ocupada para produzir alimentos para a sociedade. No momento que a gente usa a nossa terra para produzir algodão para mercado externo, a gente coloca em xeque se essa agricultura está realmente cumprindo o papel social que ela, em princípio, deveria cumprir. Então, esse é só um exemplo, tá? Mas a questão importante é que a gente está passando por um processo de modernização. E essa modernização da agricultura
passa também por uma questão fundiária. Então, toda vez que a gente fala em uma questão fundiária, a gente está falando sobre a questão de como que o acesso à terra é praticado no nosso país. Ou seja, como é que essa distribuição de terras é feita? Quem tem acesso e quem não tem? E por que que tem e por que que não tem? Então, a grande questão é que esse modelo de distribuição de terras que a gente tem no nosso país, ele é uma herança de nada menos do que 500 anos de história. Porque o Brasil, a partir do momento que ele começou a ser explorado e que ele começou a ser colonizado pelo colonizador português, a gente já começou ali a fazer um processo de distribuição de terra que já não era justo, que já não era igual, né? Que já não era democrático. Por quê? Porque a gente distribuiu terra para os simpatizantes da coroa portuguesa e que vieram para cá e eram donos de um território quase maior do que muitos países europeus, que eram as capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias foram sendo divididas, repartidas de acordo com também os interesses do donatário da capitania hereditária, que também distribuía isso para os seus amigos, para os seus simpatizantes, para os parceiros, para os filhos, para os seus herdeiros. E esse modelo simplesmente vem se reproduzindo desde então. De forma que hoje a gente não tem mais distribuição de terra, mas a gente tem herança. A gente tem um modelo que simplesmente o dono de terra hoje no Brasil, na maioria das vezes, eu não quero aqui generalizar, mas na maioria das vezes ele é o tataraneto de um grande dono de terra no passado, né? Então, eu queria compartilhar aqui minha tela só para você ver primeiro uma charge, que esse é um quadro comum no Brasil, né? Que é o de um sujeito, obviamente, um lavrador, um sujeito humilde, com o seu filho, que não tem herança, né? E o que ele mostra para o filho é: olha lá, meu filho, a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Ou seja, é o inverso do Rei Leão, né? Quando o pai do Simba levanta ele e mostra: tá vendo, meu filho, tudo isso que a sua vista alcança lhe pertence, porque o Simba é de uma família real entre os leões, né? Aqui, na verdade, a gente tem uma situação que tá vendo tudo que a vista alcança, ou seja, nada disso é seu, nada disso lhe pertence. Então a gente tem uma divisão de terras que, na verdade, ao longo desses 500 anos, privilegiou uma parcela da população, e uma parcela que, no fundo, é minoritária. Ou seja, quem tem acesso à terra, né, são as pessoas que ou herdaram ou as pessoas que, de alguma maneira, têm muito dinheiro disponível para poder comprar e ser proprietário de terra. E, com isso, a grande pergunta que fica é: dessa maneira, a terra cumpre a sua função social? Muito bem. Uma estatística aqui básica, né, você está vendo aí, olha, que quando a gente fala estabelecimentos, a gente está falando sobre lotes, propriedades, né, rurais. Então, 87% dos estabelecimentos, das fazendas, né, no Brasil, são controladas por homens. 69 hectares é o tamanho médio por dono, ou seja, no Brasil, em média, cada dono de terra é dono de 69 hectares, mas isso é uma média, porque tem donos que têm absolutamente mais do que isso, 1000 vezes mais do que isso, enquanto tem outros que não têm absolutamente nada disso. 1% das propriedades no Brasil tem mais de 1000 hectares. Aí você pensa assim: poxa, então a distribuição é justa. Alexandre, somente a cada 100 propriedades, só uma é tão grande assim, mas aí você vê que essas propriedades concentram 47,6% da área ocupada por todas as fazendas. Ou seja, vamos botar aí metade? Metade das terras no Brasil pertencem a 1% dos proprietários. O que significa dizer que a outra metade pertence a 99% dos proprietários. Então, tem alguém com terra em excesso,
tem alguém que é proprietário de terras em excesso. As grandes propriedades rurais, como está escrito ali embaixo, concentram ainda por cima, além de serem os donos das terras, eles também são os proprietários que, de alguma maneira, recebem as maiores benesses do governo, ou seja, concentram 43% do crédito rural. Se o governo brasileiro, como ele encontra um jeito de estimular a produção agrícola, é através de crédito rural, emprestar dinheiro para as pessoas. Só que 43% do crédito é dado para quem já é dono de um montão de terra, o dono de um caminhão de propriedades. Pequenas propriedades concentram apenas 13 ou 23% dos créditos rurais. Bom, com isso, você acaba descobrindo então e vendo que no Brasil existe uma concentração. Então, se existe uma estrutura agrária no Brasil, essa estrutura é altamente concentrada. Você vê aí, né, que o número de propriedades com menos do que 10 hectares é quase metade. O número de propriedades com mais do que 1.000 hectares é 0,9, mas a área que elas ocupam é praticamente a metade, enquanto a metade das terras ocupa uma área de 2,36% do total. Ou seja, está tudo completamente invertido, tudo errado. Bom, fora o fato de que a terra é mal distribuída no Brasil, a gente tem também um outro fato no Brasil que tem sido muito alvo de discussão, que é exatamente a questão de que o poder público brasileiro, ao longo de todos esses anos, ele vem, de alguma maneira, de forma ainda, né, que não é exatamente o ideal, mas de alguma maneira ele vem fazendo, que é criar reservas indígenas para que os índios possam manter o seu estilo de vida, né, da maneira como eles vêm mantendo, e para não deixar morrer a cultura indígena no Brasil. Então, o índio precisa manter um estilo de vida coletor-caçador, por isso ele precisa de uma área relativamente grande para sua tribo poder sobreviver. A grande questão é que hoje essas terras que você está vendo aí, que são as reservas indígenas no Brasil, em sua maioria, né, assim, quase que totalidade, estão na região norte, algumas na região nordeste, outras na região centro-oeste e pouquíssimas em outras regiões. Essas reservas têm sido alvo de interesse, porque os proprietários de terra, ainda não satisfeitos com a quantidade de terra que eles têm ocupados, eles querem usar e ocupar também as propriedades que pertencem hoje, de forma de reserva, aos índios brasileiros. Então, isso é um alvo de disputa, até porque essas terras dos índios, elas, além de terem possibilidade de serem usadas para a produção agrícola ou para a criação de gado, elas também podem ter riquezas minerais, o que também traz aí um grande interesse. O grande lance, a grande questão é que essa disputa de terras no Brasil, ela é uma das mais complicadas que tem no mundo, porque, no fundo, ela acaba gerando uma enorme questão de conflitos por terra. Conflitos que, na maioria das vezes, acabam sempre do mesmo jeito, né? Então, você vê aí essa figura, que é representando aí um latifundiário, sei lá, um grileiro, um proprietário de terra, com uma arma na mão, e ali várias cruzes escrito camponês, camponês, camponês. Na verdade, é aquela história do elo da corrente arrebentar do lado mais fraco. E o lado mais fraco é o pequeno produtor, o lado mais fraco é o cara que está ali brigando, né, para tentar produzir alguma coisa. Então, a questão toda é que essa estrutura agrária brasileira, ela é injusta, ela é desigual e ela não é democrática. Bom, tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas nosso tempo é exíguo, então paro por aqui. Valeu? Galera, beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Fiquem bem.